Boa noite a todos, estejamos nós unidos para o bem, unidos em prece, com o Mestre Jesus, com o Pai Tomé, com toda a nossa falange, como se estivéssemos lá em nossa casa, no Progresso 1190, iluminando a cada um de nós e a nossa família. A gente faz a leitura do livro psicografado por Chico Xavier, editado pelo Espírito Emmanuel, Pão Nosso. Lição 75. Murmurações. Fazei todas as coisas sem murmurações nem contendas. Paulo. Carta aos Filipenses, capítulo 2, versículo 14. Nunca se viu contenda que não fosse precedida de murmurações inferiores. É hábito antigo da leviandade procurar a ingratidão, a miséria moral, o orgulho, a vaidade, e todos os flagelos que arruinam almas nesse mundo para organizar as palestras da sombra, onde o bem, o amor e a verdade são focalizados com malícia. Quando alguém comece a encontrar motivos fáceis para muitas queixas, é justo proceder a rigoroso autoexame, de modo a verificar se não está padecendo da terrível enfermidade das murmurações. Os que cumprem seus deveres na pauta das atividades justas certamente não poderão cultivar ensejo ou reclamações. É indispensável conservar-se o discípulo em guarda contra esses acumuladores de energias destrutivas, porque, de maneira geral, sua influência perniciosa invade quase todos os lugares da luta do planeta. É fácil identificá-los. Para eles, tudo está errado, nada serve, não se deve esperar algo de melhor em coisa alguma. Seu verbo é a irritação permanente, suas observações são injustas e desanimam. Lutemos, quanto estiver em nossas forças, contra essas humilhantes atitudes mentais. Confiados em Deus, dilatemos todas as nossas esperanças, certos de que, conforme asseveram os velhos provérbios, o coração otimista é medicamento de paz e alegria. Capítulo 75. Murmurações. Fazei todas as coisas sem murmurações nem contendas. Paulo, Carta aos Filipenses, capítulo 2, versículo 14. Boa noite a todos, boa noite a todas. Espero que todos estejam bem. Emmanuel, nessa mensagem, ele é bem direto. Então, eu vou tentar não repetir o que ele já nos disse, para aproveitarmos nosso tempo aqui. O Emmanuel comenta, logo abrindo o texto, que a gente tem por hábito, às vezes, antes mesmo da gente se contentar com algo, a gente tem que reclamar. A gente tem que fazer uma observação mais feliz, a gente tende a ressaltar o quão nós achamos que a situação é desfavorável. Emmanuel e também outros autores que trazem a psicologia à luz do espiritismo comentam que esse processo de reclamação, muitas vezes voraz, descontrolado, se caracteriza muito mais por um processo masoquista do próprio indivíduo que tende a não querer ver a situação como uma forma diferente, tende a reclamar como uma forma masoquista mesmo, de se autopunir, de sempre querer ficar estagnado nas coisas, não querer ver elas uma forma diferente. Como o próprio masoquismo diz, é o prazer no sofrimento. E muitas vezes nós acabamos tendo essas atitudes mentais. Nós achamos mais fácil nós reclamarmos das coisas do que mudar o padrão mental. É algo natural do cérebro humano. Afinal de contas, até os bons hábitos e maus hábitos são consolidados pelo fato do nosso cérebro querer poupar energia. Muitas das vezes, essa característica muito enraizada em nós, de reclamar sempre, está muito pelo caso de nós pouparmos energia, pouparmos, às vezes, a nossa força de vontade para termos boas sintonias e acabamos no habitual do reclamar, nas faixas de pensamento inferiores. Vale esclarecer que reclamar nem sempre é uma coisa ruim. Afinal de contas, a própria catarse da psicologia comenta muito que é um processo saudável, onde nós colocamos para fora os nossos sentimentos, para um amigo, para um ombro
um ombro amigo que está lá para nos apoiar, um ouvido amigo que está disposto a nos ouvir com paciência, nos ajuda a ver a situação com maior clareza para que assim nós possamos agir. Então, procurar ajuda e comentar quão difícil está uma situação, das, às vezes, provações muito difíceis que todos nós enfrentamos, com aqueles nós podemos confiar, é algo saudável, sim, para justamente nós possamos enfrentar aquilo de uma forma melhor, de uma forma mais branda, de uma forma mais pacífica. Afinal de contas, nós não temos que enfrentar tudo sozinhos. Nós referimos aqui, o que Emmanuel se refere aqui, são as queixas pelas pequenas coisas, são os contratempos diários, são os planos que saíram um pouco dos eixos, são os pequenos atrasos, são os planejamentos que não foram exatamente como nós queríamos. São as pequenas coisas do dia que, digamos assim, que nos tiram do sério. Quando nós nos cedemos à tentação de reclamar, e na reunião da próxima semana nós vamos ter um capítulo que fala exatamente sobre isso, sobre tentações. A reclamação é uma delas. Quando nós cedemos à tentação de reclamar, nós ficamos presos a essa atitude mental viciadora e perdemos a oportunidade do amadurecimento. Esses contratempos, muitas das vezes, são grandes oportunidades para nós vencermos a nós mesmos. É a oportunidade de nós quebrarmos a inércia, de vermos as coisas como uma forma diferente, vermos aquilo que nós podemos agir para mudar a nossa situação, para mudar o cenário ao entorno de nós, ou até mesmo a nós mesmos, para que assim nós possamos ser mais felizes. Mas isso exige de nós um determinado esforço, e como o próprio Emmanuel falou, exige que nós tenhamos de guarda levantada. Afinal de contas, um boxeador que fica com as mãos baixas está suscetível a levar porrada na parte que mais dói, no rosto. Então, guardas altas, guardas bem atentas, e movimentos sempre constantes, sempre ágeis, junto com os nossos guias espirituais, para que nós estejamos vedados do nosso maior inimigo, a gente mesmo. Que o grande mal que pode nos acontecer não são os que os outros fazem, e nem o objeto daquilo que nós estamos reclamando. Muitas das vezes, a sombra das nossas reclamações e o motivo está dentro de nós mesmos. E é por isso que nós temos que ter maior clareza para ver isso. Como o próprio apóstolo Paulo, a sua vida e essa carta narram muito como o próprio apóstolo tinha essa mentalidade otimista, de querer viver todas as situações da vida como uma grande oportunidade de amadurecimento e crescimento. O próprio Emmanuel tem um outro texto onde ele mesmo fala que muitas das vezes das adversidades e das coisas que nós achamos que estão contra nós, a bondade de Deus já as oculta em nosso favor. Vamos então elevar nosso pensamento ao amado Mestre Jesus e pedir, primeiro, por todos nós, que nossos guias espirituais estejam junto de nós, que nesse momento nós possamos receber suas vibrações de amor, de paz e de luz. Que eles possam nos ajudar na manutenção das nossas forças físicas, mentais, emocionais e espirituais. Que nós possamos aguçar a nossa audição, as lições do Mestre Jesus, as orientações de nossos queridos amigos espirituais, os trabalhadores de luz da falange de Pai Tomé, todos os espíritos de luz que nos amam e nos querem ver triunfantes nas adversidades, nas provas da vida, para que nós possamos caminhar junto com o Mestre, no caminho de luz, de amor e de paz. Vamos pedir por todos os governantes e líderes mundiais, que Jesus os dê clareza, que fortaleça em seus corações o sentimento de amor à vida, a preservação da paz, da harmonia entre todos os povos e todos os seres vivos. Vamos pedir também pelo nosso querido planeta Terra, por todas essas forças da natureza que agem todos os dias em favor de nós, e que nós possamos cuidar dessa grande casa que nos aconchega, que nos dá a oportunidade dessa grande escola, que nós possamos nos reunir para crescer todos os dias. Vamos pedir por todos aqueles que se encontram nos hospitais, que se encontram necessitados, no mundo físico ou no mundo espiritual,
por todos aqueles que têm fome, seja do pão físico, ou pão de uma palavra amiga, de um abraço e de consolo. Por todos aqueles que necessitam a luz do esclarecimento, aqueles que procuram a verdade, aqueles que procuram o amor da verdade, a fraternidade e o amor à vida em toda a sua expansão. Que Jesus esteja sempre conosco, nos tornando todos nós uma grande família de amor. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, e que seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos aqueles que nos têm nos ofendido. Não nos deixe-nos cairmos em tentações, mas livrai-nos do mal. Amém. Pedimos também a todos os espíritos de luz pela purificação de nossas águas, que elas contenham os elementos necessários para restabelecer nossas forças físicas, mentais e espirituais. Que a paz esteja com todos. Amém.